Olá, espero que todos estejam bem. É um prazer reencontrá-los novamente aqui em nossa aula. Nessa aula de hoje, nós trataremos a respeito de conceitos sobre linguagem. Veremos o processo de comunicação, noções de emissor, de receptor, de mensagem, contexto onde essas mensagens elas acontecem e como que tudo isso pode afetar a eficácia da nossa comunicação. Veremos também como se constitui todo esse processo comunicativo, veremos como que a linguagem serve como ferramenta de comunicação e de expressão, tanto nos contextos sociais como nos profissionais. Veremos também como ela estabelece funções sociais, cognitivas e emocionais, além também de conversarmos um pouquinho a respeito das noções de linguagem verbal e de não verbal e as implicações sociais e culturais que isso estabelece. Para a gente começar a falar um pouco a respeito desse assunto, vamos pensar um pouquinho. O que é mais importante? A língua que nós falamos ou as nossas interações sociais? Se formos pensar bem, as nossas interações são muito mais complexas do que a nossa própria língua, que é o nosso sistema de comunicação. Portanto, nós podemos definir linguagem como as interações que acontecem no nosso processo comunicativo. Então, suponhamos aqui que tratemos de uma situação onde nós poderemos exemplificar um pouquinho isso que eu estou falando. Suponhamos que Pedro e João eles estejam conversando antes do início das aulas de inglês. E aí, João chega para Pedro, fluente em inglês, e o cumprimenta, fala com o colega na língua inglesa. Porém, João não consegue compreender exatamente aquilo que Pedro diz, porque João não é fluente. Essa comunicação aconteceu? Não aconteceu. Esse processo falhou devido à incapacidade do colega de compreender o que o amigo dizia. O que não acontece, por exemplo, em um outro contexto. Suponhamos que duas enfermeiras estivessem trabalhando em uma sala lotada de pessoas, em um plantão médico. Elas conseguissem atender uma mãe com uma criança no colo, mas essa criança estava afogada. Essa criança passava por um problema de saúde ali, elas precisavam manter o equilíbrio da situação, principalmente o equilíbrio emocional. Então, elas não podiam tumultuar mais ainda, né? Aquele momento. Elas se entreolham, elas conseguem se comunicar somente pelo olhar e uma sabe exatamente o que a outra quer, exatamente o que a outra quis dizer. Isso acontece mesmo sem palavras. E a gente pode dizer que esse processo comunicativo aí foi eficaz, porque elas conseguiram se entender. Elas conseguiram manter um processo onde o emissor fala e o receptor ouve e entende essa mensagem. Então, vamos desenhar mais um pouquinho essa questão desses conceitos, tá? Vamos passar aí para a concepção de linguagem. Nós podemos entender a linguagem, então, como toda e qualquer interação, ok? Toda e qualquer interação humana nós podemos definir como linguagem, ok? A partir disso, nós sabemos, né, e podemos dizer que a linguagem ela vai se constituir de uma porção de elementos significativos e fundamentais para que esse processo de fato seja equilibrado, de fato consiga se estruturar, né? Então, primeiro, ela precisa de um sujeito que fala. A partir do momento que há esse sujeito que fala, é necessário que haja um outro que ouve, que escuta e que entende essa mensagem que está sendo dita. E essa mensagem, ela precisa ser dita em um código, usando um idioma, usando uma língua em que é compreensível dos dois. Em um contexto comunicativo, em uma situação de comunicação propícia para isso. Então vamos entender aqui, ó. No nosso caso, eu enquanto emissora, porque sou a professora que diz, que fala, eu passo uma mensagem para vocês enquanto receptores, como meus alunos, que escutam, compreendem essa linguagem, compreendem essa mensagem.
e entendem que essa mensagem ela está em um quadro maior, que é este quadro, que é essa situação comunicativa que chamamos de aula. Então nós temos o emissor, nós temos o receptor, nós temos a mensagem que é dita, nós temos uma situação comunicativa e nós temos essa mensagem que é dita a partir de um código, a partir de um idioma que é comum dos dois. Estruturamos a partir disso essa condição, essa concepção de linguagem. E então trataremos de outros assuntos logo mais.